Livro para vocês. É um livro que eu ganhei do meu irmão. Descubra o seu destino. O nome do livro é de Tiago Brunetti. É incrível, incrível. Não estava com muito tempo de ler. Ela voltou. Voltei, sim. Eu não estava com muito tempo de ler e eu comecei a ler essa semana. Achei o livro muito bom, mas muito bom mesmo. Eu já tinha pensado em falar um pouquinho sobre o nosso propósito, né? Qual é o seu propósito de vida? Porque quando a gente não tem um propósito de vida, quando a gente não tem uma esperança futura, quando a gente não tem nada por que a gente trabalhar, por que a gente lidar, por que a gente buscar para o nosso futuro, a gente acaba entrando em um estado que eu entrei no passado. Boa noite, que Deus abençoe. Estou com sono, mas vou prestigiar um pouquinho. Tá certo, Alice. Obrigada. Depois eu vou deixar gravada lá no YouTube, aí se vocês quiserem assistir depois. E pode pegar aí caneta, lápis, caderno para fazer as anotações, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito, muito, mas muito de verdade a vida de vocês. Mas para começar, que eu também tô com sono, todo mundo que me conhece sabe que eu durmo cedo, então já vou dar continuidade, não vou demorar muito, né, falando aqui. Gostaria de pedir vocês que fechassem os olhos, os coraçãozinhos ali que eu amo, para a gente poder fazer uma oração a Deus, para que a gente possa dar continuidade, certo? Querido Deus, amado Pai, neste momento diante do Senhor, queremos pedir a Tua graça para que venha abençoar as nossas vidas, para que nos ajude, ó Deus, a termos propósito de vida e a descobrir qual é o propósito para a nossa vida, aquele propósito pelo qual o Senhor nos criou. É isso que eu te suplico em nome de Jesus, amém. Então, gente, as perguntas são que eu quero deixar aqui para vocês nessa noite. Aonde você quer chegar, né? Como quer estar daqui a 5 anos? O que você quer conquistar quando chegar, quando você tiver aí sua idade, eu não sei quantos anos, né, essas pessoas que tem aí, mas vamos supor, o que você quer ter conquistado daqui a 5 anos, certo? Antes, gente, eu vivi um momento muito difícil da minha vida. Tem uma música que eu gosto sempre de comentar que fala assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando a gente deixa a vida nos levar, ela vai nos levar para algum lugar que você não vai gostar. Então, o que aconteceu é que eu não tinha realmente um propósito na minha vida. Eu não sabia por que estava vivendo, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu estava parada no mundo, deixando a vida levar sem nem sequer lutar por algo. E quando a gente não faz isso, o resultado foi o que aconteceu comigo. Eu acabei entrando em depressão, ficando ansiosa, me tornei uma pessoa negativa, achava que nada de bom poderia acontecer na minha vida. E depois disso, só coisas ruins foi acontecendo. Por quê? Porque nosso cérebro ele tem a tendência, né, de atrair aquilo que a gente mais pensa, aquilo que mais a gente acredita. É tanto que a Bíblia fala que você é da forma que você pensa, que você imagina. Boa noite, Cleide. Boa noite, Adilson. Sejam todos bem-vindos, Israel. Todos vocês, Venceslau, né? Ah, sim, Zeca Pagodinho, a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, eu não quero fazer isso mais. Eu não quero deixar que a minha vida seja levada para onde ela, ou seja, as situações levem. Na verdade, eu quero levar a minha vida com propósito, né? Buscando fazer aquilo pelo qual eu nasci, que é o que nós vamos ver aqui através dessa live, porque primeiramente, quem tiver aí com sua Bíblia e quiser abrir, o que possam abrir, né, que o verso está em Jeremias, capítulo 1, verso 5, para a gente ver aqui o que Deus nos diz primeiramente, porque temos que ter como guia, né, o nosso Deus sobre o propósito, sobre para que Deus nos criou. Deus, ele sempre tem um plano na vida de cada um. E muitos de nós não sabemos qual é o nosso plano, qual é o plano que Deus tem na nossa vida. Mas através
desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai ter insights para poder descobrir qual é o propósito da sua vida aqui nesse mundo, que pode beneficiar você, tornando você uma pessoa feliz, mas também que pode abençoar outras pessoas que estiverem ao seu redor. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Olha só, Deus estava falando para Jeremias que ele já tinha escolhido Jeremias antes mesmo de Jeremias ter sido gerado, ou seja, como uma pessoa que seria o profeta de Deus para levar a última mensagem àquele povo rebelde, antes deles serem escravos, né? Ou seja, ser levado lá para a Babilônia. E da mesma forma, Deus, ele quer nos dizer que ele nos criou com um propósito, né? Mesmo antes dele ter nos criado, ele já disse assim: fulano, futuramente eu estou te criando para isso. E às vezes nós vivemos nossa vida inteira aqui e não sabemos qual é o propósito de Deus na nossa vida. E aí é que complica. No entanto, gente, como descobrir o meu propósito, né? Ou seja, qual é o meu propósito aqui nesse mundo? Por que eu nasci? Por que eu nasci logo nessa época em que nós vivemos muitas situações difíceis, né? Totalmente diferente do que a gente vê acontecendo no mundo no passado. E Deus, ele, através da palavra dele, apesar dele, ou seja, além dele dizer que ele nos criou para um propósito especial na causa dele, que Deus te abençoe incessantemente, minha querida. Ai, Gisele, amo muito você, mulher. Obrigada. Que Deus te abençoe também, né? Então, assim, Deus, ele nos criou com um propósito, né? E como nós descobrimos o nosso propósito, agora eu gostaria que vocês fossem lá. Quem tiver com sua Bíblia aí aberta para 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 em diante. Aqui Deus nos dá dica de como que nós iremos descobrir o nosso propósito. Olha só, diz assim: pois quem quer amar a sua vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal. Olha só, gente, e evite que seus lábios falem dolosamente. Então, primeiro ponto para que nós, ou seja, para todos nós que queremos amar, que amamos a nossa vida e queremos viver dias felizes aqui nessa terra, em que na verdade nós estamos vivendo realmente dias de aflições, de dores, com tantas coisas ruins que têm acontecido ao nosso redor. Oi, linda Flor, Joel, Luiz. Oi, Joel, seja bem-vindo. Continuando, né, gente? Depois eu leio os comentários para não perder aqui o raciocínio. Então, assim, gente, o primeiro item que nós devemos fazer, se nós quisermos ter vida, ou seja, uma vida feliz aqui, se nós quisermos encontrar o nosso propósito nesse mundo, é parar de falar demais. Parar de ficar falando mal das pessoas, porque a Bíblia diz que a língua é um pequeno órgão que ela tem o poder de matar e tem o poder de salvar também. Mas muitas das vezes nós falamos demais. Quando nós não estamos falando das outras pessoas, falamos de nós mesmos. Eu lembro que eu sou uma pessoa oral, como vocês sabem, né? Eu sei sobre a leitura corporal e eu gosto de falar muito. Nunca fui muito assim de estar falando mal das pessoas, mas de mim, da minha vida, eu sempre falava para todo mundo. Para mim, todo mundo era meu amigo, todo mundo era meu, ou seja, precisava apenas que a pessoa me desse um sorriso e eu já acreditava nas pessoas, entendeu? Eu já acreditava nela. Então eu acabava falando, contando tudo da minha vida para as pessoas. Eu acho que chegou um tempo que eu pensei assim, se juntasse todo mundo, se juntasse todos os meus amigos, iriam de fato descobrir, ou seja, tudo na minha vida. Porque eu contava um pouquinho para um pouquinho para outro. E isso, gente, chegou um tempo que se tornou uma tragédia na minha vida. Por conta que depois que aconteceu essas coisas que aconteceram na minha vida, que vocês sabem, né? As pessoas começaram a falar mal de mim, começaram a dizer um monte de coisa e me acusar até de coisas que eu não fiz. Você tá entendendo? Porque, na verdade, eu também falava muito de mim. Eu falava demais para as pessoas.
E isso trouxe muita dor e sofrimento para a minha alma, para eu como pessoa, me tornou uma pessoa... Eu só não entrei em depressão nessa fase, simplesmente por conta da bondade e da misericórdia de Deus, por ter me sustentado, entendeu? Então, assim, quando nós não conseguimos refrear nossa língua e falamos demais, seja das outras pessoas, porque, imagine, gente, se nós não gostamos que as pessoas falem mal de nós, por que a gente vai ficar falando mal dos outros? Tem pessoas que dizem, mas eu falo porque fulano fez mesmo, eu não estou falando nenhuma mentira, o que eu estou falando é verdade. Será? Só que a Bíblia está dizendo que nós devemos parar de falar mal. Se é parar de falar mal, não importa se a outra pessoa fez aquilo ou não. O que importa é que você não pode estar falando mal das pessoas, né? Seja bem-vindo, Cassiel. Então, assim, o primeiro item para você que quer ter uma vida feliz aqui é refrear sua língua do mal. Pare de falar mal dos outros, pare de falar mal de você. Outra coisa interessante nesse sentido, gente, é que muitas das vezes a gente não consegue nem sequer receber elogio das pessoas. A gente está acostumado a olhar para a gente e só ver os nossos defeitos, enquanto o outro só vê, só vê perfeição, né? Mas, no entanto, nós temos que aprender a parar de falar mal uns dos outros, inclusive de nós. O segundo item, gente, que a Bíblia fala, se nós quisermos ter vida feliz aqui, descobrir o nosso propósito, nós vamos chegar lá, é aparte-se do mal. Então, nos apartar do mal. Como assim? O que é que está te causando mal? O que é que está te trazendo sofrimento? O que está te trazendo dor? Qual é a história que você está vivendo que está fazendo com que você, a cada dia, parece que esteja vivendo em uma bolha, né, quente? É como se você não conseguisse sair e você estivesse sufocado, estivesse maltratando você e mesmo assim você continua nessa situação, né? A Bíblia está dizendo que nós devemos nos apartar do mal. Tanto do mal físico, do mal emocional, porque muitas das vezes o emocional é o que é mais ferido, né, nessa situação, como também apartar do mal de fazer mal às outras pessoas. Porque o propósito de Deus na nossa vida, gente, ele tem que envolver a nossa felicidade, mas também a felicidade das pessoas ao nosso redor. Quando nós descobrimos o nosso propósito, com certeza esse propósito que Deus colocou na sua vida, pelo qual você nasceu para viver ele, esse propósito vai abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, abençoar a vida das pessoas ao seu redor também. Obrigada, Everton. Entendeu? Então, assim, devemos nos afastar, nos apartar do mal. Terceiro item, gente, continuando o verso, diz: pratique o que é bom. Olha que incrível, gente. Então, primeiramente, nós devemos parar de falar mal, seja das pessoas ou de si próprio. Segundo, devemos nos afastar do mal. E terceiro, praticar o que é bom. O que é bom na sua vida? Todas as vezes que eu leio esses versos, eu lembro que o que é bom na minha vida, gente, é eu estar na casa de Deus, estar adorando a Ele, fazendo a vontade dEle, estar louvando, pregando, estar fazendo algumas coisas, ou seja, gente, existem várias coisas que você pode praticar que é bom na sua vida. Fazer exercício, tomar água, dormir bem, alimentação saudável, existem muitas coisas. Ou seja, ter amigos, conversar, tudo isso é bem, é bom, você tá entendendo? Então, assim, eu não sei, talvez para você, o que é, na verdade, praticar o que é bom, mas você sabe. Então, o quarto item é pratique o que é bom. Estamos chegando na parte que eu quero, viu, gente? Agora vem o quinto item. Olha só que interessante. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amém? Então, esse é o ponto-chave, né, da nossa live. A Bíblia está dizendo que nós devemos buscar a paz e empenhar-se por alcançar. O que pode te trazer paz, né? O que você deve fazer para que a paz venha reinar na sua vida? Essas são as questões que você tem que resolver. Eu lembro, gente, que quando eu estava vivendo aquela situação que não era nem um pouco confortável, que doía muito, que não era boa,
eu sabia que a minha paz, ela vinha no dia que eu conseguisse me libertar completamente daquela situação que só me fazia mal. Então, assim, isso era o que eu precisava fazer, né? Para que a paz viesse sobre a minha vida. Mas você também sabe que existe algo na sua vida que você precisa fazer, talvez você precise se libertar para que a paz possa reinar na sua vida. E o que a Bíblia fala é que você deve se empenhar por alcançar essa paz, né? Essa paz que ela não vem apenas por você desejar, por você querer, mas sim também por você fazer, né? Por você buscar realmente em Deus uma forma de se libertar de tudo aquilo que te traz dor e sofrimento e ter a paz que tanto você precisa. Continuando, viu, gente? É bem interessante que quando eu consegui, né? Ou seja, peraí, viu, gente? Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei para poder eu ter raciocínio de continuar, que agora me perdi, né? Sim. Eita, gente, me perdi aqui, a primeira oportunidade. Pronto, então olha só, gente. Aqui a gente vai ver alguns pontos, né, que eu encontrei para poder ajudar vocês a encontrar o propósito de vocês na vida de vocês. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo o meu propósito. Ainda está no início, está ainda naquela construção, porque nós vamos passar por parte, né, por fase, mas eu estou vivendo, estou buscando viver esse propósito. Diante de tudo que eu vivi, eu precisava tomar uma decisão de realmente buscar a paz para a minha vida, de buscar aquela paz que eu tanto precisava para que eu pudesse viver feliz aqui também. Porque, com certeza, gente, Deus ele não quer que a gente seja infeliz, não é isso que Deus quer. Deus não fica feliz quando você está triste, quando você está sofrendo, quando você está chorando. É tanto que a Bíblia diz que Deus ele colhe as nossas lágrimas em um odre e ele guarda para nos devolver também em forma de bênção. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu me empenhei em alcançar essa paz que eu tanto buscava, em encontrar o meu propósito. E a primeira oportunidade que eu tive, eu agarrei essa oportunidade e resolvi dar um novo rumo para a minha vida. Olha só, primeiramente eu sempre pensei em ser psicóloga. Ai, eu amo esses coraçãozinhos. No entanto, gente, para ser psicóloga, para estudar para ser psicóloga, a gente sabe que precisa ter dinheiro, muito dinheiro. Só que eu também gostei de história, porque história sempre foi assim minha matéria preferida, até porque quando você estuda história, estuda o passado, tudo que aconteceu, você consegue entender as profecias bíblicas. Então, no meu conceito, eu não queria ser professora, mas eu queria fazer história para poder entender as profecias bíblicas, o que tinha acontecido no passado. E foi aí que veio essa faculdade aí para o sítio, né? A UNEB, é uma faculdade da Bahia, e trouxe duas disciplinas, que era a pedagogia e a história. Só que todo mundo lá na escola queria que eu fizesse pedagogia, porque já que eu trabalho com crianças, seria muito bom, realmente seria muito bom, né? Iria ajudar muito. No entanto, na minha cabeça, eu queria fazer história. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá, me inscrevi, não disse para ninguém que eu tinha me inscrevido em história. E o que aconteceu foi incrível, porque, assim, depois foi muito difícil, né, para mim conseguir a nota do Enem para poder fazer a prova ou para poder me inscrever. E quando eu descobri, foi aí quando na primeira semana que começaram as aulas, eu descobri que estava grávida, fui para São Paulo e acabei abandonando a faculdade. No entanto, quando eu voltei, a professora a coordenadora perguntou se eu não queria voltar para o curso. E eu, claro que eu quero, era tudo que eu queria. E esse foi o ponto inicial, assim, para poder Deus estava me guiando pelo um caminho que ele disse assim, eu vou levar você até o seu propósito, né? Que é descubra o seu destino, vou levar você até o seu destino, para que eu te criei. E antes mesmo, gente, de eu conseguir fazer história, eu já tinha tomado uma decisão quando eu vi um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, né?
sobre fazer meu TCC sobre a ressurreição de Cristo, porque eu achei incrível todos os fatos históricos que ele trouxe no vídeo. E o que aconteceu foi que eu resolvi fazer a história e continuei. Chegou o momento de fazer o TCC e realmente eu investi em fazer meu TCC sobre a ressurreição de Cristo, que vocês já sabem o resultado, né? Meu livro, graças a Deus, já está pronto. Com fé em Deus, no mês que vem já vou fazer o lançamento aqui no sítio. Só estou aguardando chegar os livros que eu já comprei. Só que Deus, ele disse assim, né? Eu fico imaginando Deus falando assim, não, filha, você ainda não chegou no seu propósito. E por incrível que pareça, gente, o seu propósito, muitas das vezes, é algo tão simples, mas que vai abençoar tantas pessoas, porque assim, eu amo escrever. De coração, de todo o meu coração, eu amo escrever. Todos os dias, ao acordar, eu pego minha Bíblia e começo a escrever. Eu sempre escrevo, eu sempre faço as minhas anotações do que eu aprendi, do que eu estudei, dos versos que tocou meu coração. Então Deus disse assim, ó, um dos propósitos, não era só um propósito que Deus tinha na minha vida, não, era dois, viu? É um dos propósitos, eu vou te transformar em uma escritora. Muito feliz com isso, né? Então o que aconteceu? Deus foi lá e foi trabalhando para que tudo isso desse certo. Mas ainda não era tudo. Então Deus, outro dia, já que as pessoas sempre diziam, você deveria ser uma psicóloga, não sei o quê. Então Deus disse, olha, eu tenho algo mais para você. Você não quer ajudar as pessoas? Então você não vai ficar só nos seus livros, não. Eu tenho algo maior para a sua vida. E olha o que Deus fez. Um dia eu estava lá passeando no Instagram, né? E encontrei um curso onde o professor falava bem assim, já te disseram que você deveria ser uma psicóloga? E aquilo me chamou a atenção, porque eu disse, claro, já me disseram isso. Ele disse, você sabia que para ser uma psicóloga ou para ser uma terapeuta não precisa fazer ou seja, uma faculdade de psicologia? E me interessou. Resolvi fazer o curso. Foi realmente incrível. Na primeira aula online, eu fiquei apaixonada e decidi. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ajudar pessoas. E com esse curso eu vou ajudar pessoas. Então, falei com minha amiga, pode preparar o cartão de crédito, gente, não tem dinheiro. Você vai me emprestar para eu comprar o curso. Só que quando eu fui fazer o curso, nem sabia quanto era que ia dar, nem nada, mas já tinha decidido que eu ia comprar o curso. Aí ele poderia fazer no boleto e eu resolvi fazer no boleto. Mas, gente, o curso foi incrível. Eu estou agradecida a Deus por cada centavo que eu estou pagando, porque eu cheguei ao ponto de realmente estar apaixonada. Comecei essa semana já a trabalhar com algumas pessoas, terminei meu curso de terapeuta, né, fazendo terapia em algumas pessoas. É uma nova técnica que realmente ajuda a resolver o psiquismo humano. Com essa técnica nas mãos, gente, eu vou poder ajudar pessoas a se livrar de seus traumas emocionais, ou seja, de tantas coisas que paralisam essas pessoas, que não deixam elas viverem, não deixam elas serem felizes, não deixam elas descobrir o propósito delas de vida. Então, assim, estou muito feliz e esse era de fato o meu propósito. Esses dias, gente, eu estava assistindo uns vídeos, né, no Kawaii, e aí encontrei um homem chamado Damasceno, acho, Charles Damasceno. E o vídeo dele me chamou muita atenção, que tá tudo envolvido aqui no que eu quero trazer para vocês, para que vocês entendam realmente qual é o propósito de Deus na vida de vocês. E ele falou assim, que nós só precisávamos descobrir duas coisas sobre nós para podermos chegar onde nós queríamos chegar, para poder nós chegarmos no nosso propósito. E ele fala assim, primeiro, se você descobrir essas duas coisas, que eu vou falar até o final da live, tá certo? Você não vai se relacionar com alguém que não tenha nada a ver com o seu propósito, porque muitas das vezes, gente, nós adiamos o nosso propósito, fazemos com que nosso propósito vá para bem longe de nós, porque chega um momento da gente pensar assim, não tem nada de bom para mim, não tem nada de bom na minha vida, né? Eu cheguei a esse momento de pensar assim. E por conta que a gente muitas das vezes se envolve com pessoas que totalmente contrário àquilo que a gente quer para a nossa vida. É incrível, gente, notar, né? Só falando aqui, eu
depois que eu comecei a fazer essa live, eu pensei assim, antes de começar eu estava estudando e eu pensei, eu não quero falar da minha vida, mas não tem como não falar, gente. Não tem como não falar da minha vida, você tá entendendo? Aqui, porque eu tô ensinando, ou seja, tô falando para que possa ajudar vocês, né? Então, o que aconteceu? Olha só, logo quando eu entrei na igreja, o meu sonho era me casar. Mas veja o que aconteceu no que ele está falando aqui, ó, não se relacionar com alguém que não tem o mesmo propósito que você, que vai te levar para longe daquilo que você acredita, né? E aí eu queria tanto me casar e fui me envolver logo com uma pessoa comprometida. Como que eu iria chegar ao meu propósito? Jamais eu ia chegar ao meu propósito, você está entendendo? Na próxima live, gente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que eu busquei nos meus relacionamentos o amor de minha mãe. Vai ser a próxima live, tá certo? Então, assim, quando você descobrir essas duas coisas sobre você, você vai evitar se envolver com pessoas que vai te levar para longe daquilo que Deus criou para que você se tornasse. Você é um exemplo maravilhoso, Paula, aqui, viu, meu? Oi, Paulinha, amo muito você, viu? Amo mesmo de coração. Obrigada, minha linda. Então, segundo item, gente, você não vai frequentar lugares que não tem nada a ver com o seu propósito. Então, segundo item, que quando você descobrir as duas coisas que você precisa saber sobre você, você não vai frequentar lugares também que não tem nada a ver com o seu propósito. Porque assim, eu vou só dar um exemplo aqui, gente, do que significa. Vamos supor que você quer, ou seja, ter uma família, que você queira casar, que você queira encontrar alguém realmente que possa fazer você feliz, que os dois possam ser felizes juntos. E aí você vai para um baile funk. Nada contra e tudo contra, entendeu? Mas assim, o que você vai encontrar lá, gente? Vocês acham que vai encontrar nesses lugares uma pessoa que realmente queira algo sério para viver e construir uma família com você? Então, depois que você descobrir essas duas coisas, você não vai querer frequentar certos tipos de lugares que não tem nada a ver com o propósito que você quer para a sua vida, que com certeza é o propósito que Deus já colocou no seu coração. Por quê? Primeiro, o que eu mais gostava de fazer? Escrever. E o que foi que Deus trouxe para a minha vida? Eu ser uma escritora, gente. E através disso, olha só, no começo do ano, eu acabo misturando, mas vocês vão entender. Eu acho que eu não sou muito de falar para homens, não, porque eles disseram, diante dos estudos que eu estou fazendo, que eu fiz para escrever meu livro, dizem que o homem, você tem que falar apenas de um assunto, senão ele acaba não entendendo. Você está entendendo que você fala um assunto e traz outro, traz outro. Já eu emendo um monte de assunto, eu acho que vai embarulhar um pouquinho na cabeça de vocês, mas eu tenho certeza que todas as mulheres irão entender. Certo? Te amo muito, meu anjo, eu também, Paulinha. Então, o que aconteceu, gente? Que eu ia falando, já esqueci, depois eu falo. Vamos lá, o terceiro item que você não vai querer fazer quando você descobrir as duas coisas sobre você. Você não vai gastar dinheiro com aquilo que não tem nada a ver com o seu propósito. Essa é incrível, né, não, gente? Muitas das vezes gastamos dinheiro com aquilo que nem precisamos para agradar pessoas que muitas das vezes a gente nem gosta, né? Fazer como o Márcio Michele. Então, assim, quando você tiver claro em sua mente essas duas coisas sobre você, principalmente, né, o seu propósito, você também vai deixar de estar gastando dinheiro com aquilo que não é importante, que não vai agregar nada ao seu propósito, naquilo que você realmente quer conseguir para a sua vida. E quarto, eu falei terceiro, não foi, gente? Quarto, não vai querer ser aceita em grupos que não tem nada a ver com o seu propósito. Olha só, gente, nós como seres humanos, muitas das vezes, queremos que pessoas, né, nos convidem para certos lugares, faça com que a gente sinta parte de alguns grupos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigada, Franciela, muito você, viu? Ai, vai ficar os dois distantes de Deus, Clécia. Pois é, Clécia. Então, gente, peraí, deixa eu voltar aqui, né? Não vai querer, assim, muitas das vezes, gente, a gente
por gostar ou então por estar vivendo em algum ambiente. Eu li aqui nesse livro que muitas das vezes nós devemos ser expulsos da nossa zona de conforto para chegar onde Deus quer que nós cheguemos. A maioria das pessoas, para chegar ao seu propósito, aquilo que Deus realmente tinha para elas, tiveram que ser expulsos. Porque quando não é expulso, a gente continua na nossa zona de conforto e não fazemos nada por nós. E quando a gente não faz nada pelo nosso futuro, não fique pensando que as pessoas vêm fazer por você que não vai vir, não. Entendeu? Foi o que aconteceu com José, com outros personagens, né? José, para chegar ao estágio, né, de governador, chegar a ser governador do Egito, o que foi que aconteceu? Ele teve que ser expulso do seu ambiente de conforto, ali onde seu pai estava sempre amando, cuidando, tratando ele como se fosse a melhor pessoa do mundo, desprezando os outros irmãos. E Deus já tinha um plano na vida de José. Deus mostrou para José que ele seria governador. No entanto, se ele continuasse vivendo naquele ambiente onde ele era tão protegido, tão confortável ali para ele, ele não ia chegar a esse estágio de governador. Então, Deus permitiu que os irmãos vendessem ele para o Egito. E foi lá, em meio à dor e o sofrimento, que ele se tornou aquilo que Deus havia criado ele, né? Ou seja, formado ele para ser. Então, ou seja, querer ser aceito em alguns grupos, simplesmente porque a gente está vivendo em alguns lugares que nos impede de chegar onde a gente quer, onde Deus quer para nós. Se a gente tem um propósito, se a gente tem claro essas duas coisas, que segundo Damasceno nós devemos saber sobre nós não iremos mais nos importar com pequenos grupos que não vai agregar nada ao nosso propósito, né? Quinto, e nem vai dar tanta importância para pessoas que te rejeitam, mas que não tem nada a ver com o seu propósito, né? Que é quase igual a esse de ser aceito no grupo. Porque, assim, muitas vezes nós queremos estar do lado de pessoas que muitas das vezes não gostam da gente, nos despreza, você tá entendendo? Mas a gente quer estar do lado dessas pessoas. No entanto, quando nós aprendemos essas duas coisas, que eu já vou falar para vocês, a gente não vai mais se importar com essas pessoas. Claro que o desprezo, gente, a rejeição dói. Segundo os especialistas, a rejeição é uma dor tão real que se você tomar um analgésico, eu acho que eu falei certo aí esse nome, a dor vai passar, porque realmente a rejeição, ela traz uma dor infinita à nossa alma, ao nosso coração. No entanto, quando você tem um propósito claro em sua vida, você não vai deixar que pequenas coisas ou pessoas, ou seja, simplesmente porque a gente quer estar perto, vá nos afastar daquilo que a gente tanto quer. E quais são essas duas coisas, né? O que você precisa saber sobre você para poder conseguir conquistar o propósito pelo qual Deus te criou? Porque Deus te criou para um propósito e Ele quer realizar esse propósito na sua vida. Primeiro, quem é você? Você tem que descobrir quem é você. Você sabe quem é você? Eu sou. E será que você sabe mesmo? Qual é a sua identidade? Quais são os seus princípios, gente, né? Então, precisamos saber quais são os nossos princípios. Se você tem claro em sua mente quem é você, quais são os seus princípios, qual é o seu valor. Porque muitas das vezes a gente deixa que pessoas digam, ou seja, dite as regras para a nossa vida, porque nós não sabemos quem nós somos, qual é a nossa identidade, quais são os nossos princípios, qual é o nosso valor, qual é a nossa ética, a nossa moral, e deixamos a vida nos levar, né? Como eu falei no início da live. Então, precisamos ter claro em nossa mente quem somos nós. É até bom, gente, que vocês notem aí, e depois vá se fazendo essas perguntas e respondendo: quem sou eu? O que eu faço? Qual é a minha identidade? Qual é o meu valor? Quais são os meus princípios? Para a gente, né, que está na igreja, a gente tem princípios muito claros e muitas das vezes a gente não segue esses princípios. E sabe quais as consequências? Quebrar a cara, sofrer. Você está entendendo? Então, assim, precisamos ter claro em nossa mente, né, qual é o nosso valor. Outra coisa, gente,
muitas das vezes nós olhamos para nós com o olhar das outras pessoas que nem sequer gostam da gente. E em vez da gente olhar para a gente com o olhar de Deus, você sabe o que a Bíblia fala sobre você? Que você é uma joia preciosa, mais rara que possa existir no mundo. Não tem a maior joia. Eu estava vendo outro dia uma pregação de Maísa e ela estava falando de uma joia, que eu não lembro onde é que está o museu, mas é uma joia tão, assim, tão valorosa, que é a maior joia do mundo, que as pessoas nem podem chegar perto, né? Tem que ver de longe. Se você souber quem você é, vai saber o que você quer ser. Isso aí! É Maicon. Isso mesmo, se você saber quem você é, você vai saber o que você quer. Então, assim, Deus, ele nos compara com com a joia rara, uma joia preciosa. E joia rara, gente, não é bijuteria que a gente encontra em todos os lugares, não, em todas as esquinas, não. Joia rara é algo especial que as pessoas, ou seja, não podem ter, né? Ou seja, a todo momento. É algo que você precisa realmente. Se você quer uma joia rara, você vai talvez ter que trabalhar a sua vida inteira para comprar uma. Então entenda qual é o seu valor, quem você é, qual é a sua identidade, quais são os seus princípios. E aí você vai saber qual é o seu propósito. Devemos, de fato, viver nesse mundo com propósito. Né? Nós só temos uma vida, a vida é tão curta. Hoje eu percebo que a vida é tão curta para que eu venha a abandonar o meu propósito, ou seja, o meu propósito de vida é esse. E talvez quando você descobrir qual é o seu propósito, quem é você, qual é o seu valor, você ainda vai cair, você ainda vai sofrer, mas você jamais deve parar, ficar sentado, se lamentando e não se levantar e continuar, porque se você tem um propósito, se você olha lá para frente e pensa, é lá que eu quero chegar, daqui a 5 anos eu quero chegar lá. Você sabe qual é o meu propósito? O que eu quero chegar, gente? Agora eu coloquei na minha cabeça que daqui a 5 anos eu quero ser uma escritora best-seller. Um dos meus livros, ele vai ser best-seller, entendeu? Então daqui a 5 anos eu vou chegar lá. Vou também ser uma terapeuta de sucesso para poder ajudar pessoas. Então esse é o meu propósito. Então eu quero olhar para frente. É para lá que eu quero ir e não importa os obstáculos que eu encontre. Outra coisa, gente, quando você descobre qual é o seu propósito, neste tanto eu vou para a segunda coisa. Quando você descobre qual é o seu propósito, a primeira coisa que você tem que fazer é dividir esse propósito que você quer chegar lá em partes. O que você vai fazer a cada dia para que daqui a 5 anos seu propósito de vida esteja realizado, esteja concreto, né? Você esteja vivendo ele. Eu vi uma frase da editora que publicou meu livro que eu achei incrível essa frase. Ela disse assim: ninguém consegue escrever um livro todo de uma vez. É uma folha a cada dia e em 366 dias você vai ter um livro de 366 folhas, né, gente? Vocês entenderam aí? Então, assim, é um pouquinho a cada dia. E aí você vai chegar lá. E quando você for chegar, gente, vai ser incrível. Porque, assim, todos nós iremos chegar lá, né? Se a gente não chegar, a gente vai morrer. Deus o livre. Então, assim, se eu vou chegar lá, eu vou chegar com o meu propósito realizado, né? Com aquilo que eu trabalhei todos os dias para chegar lá, ou então eu vou chegar lá sem ter feito nada por mim, pela minha vida. Outro testemunho interessante foi que a gente ouviu na igreja no sábado de uma menina que ela decidiu que ela queria ser professora de matemática. Eu digo, oh meu Deus, logo de matemática não entra mais na minha cabeça. Então o que ela fazia? Todos os dias, né, ela tinha que fazer a prova e ia concorrer com várias pessoas e todos os dias ela resolveu que iria resolver 5 equações. E por incrível que pareça, ela fez a prova no meio de mais de 1.000 pessoas que se inscreveram. Ela só não tirou em segundo lugar porque o professor errou, né, na hora de corrigir e mesmo assim não quis dar nota a ela. Mas assim, ela ficou com a nota máxima praticamente. Então assim, se eu tenho o meu propósito, eu tenho que ver o que eu vou fazer a cada dia para que quando eu chegar lá... O problema de nós, como seres humanos, é que nós não queremos... queremos viver o propósito antes de trabalhar, antes de percorrer aquele caminho pelo qual a gente vai chegar lá.
E vamos lá, gente, para a segunda coisa que você precisa saber sobre você, né? Primeiro, então, é quem é você, quais são seus princípios, seu valor, é a sua identidade, né? E segundo descubra para onde você está indo. Você sabe quem é você, então agora você tem que procurar saber para onde eu estou indo nesse caminho, nessa direção. Eu vou chegar no meu propósito, onde eu quero, porque assim, a gente precisa realmente saber para onde a gente está indo, né? Porque se a gente não saber para onde a gente está indo, a gente vai chegar em lugar nenhum. Então, qual é o seu propósito? Ou seja, para onde você está indo? O que, que você quer para a sua vida? E talvez, gente, o seu propósito é realmente aquilo que você mais ama fazer. Porque não adianta você, que eu vou ser um médico. No meu caso, né? Que eu vou ser uma médica. Jamais eu ia ser infeliz ali, vivendo ali naquele ambiente. Porque assim, eu sou péssima, eu não gosto de ver sangue. Eu não gosto de ver pessoas feridas, pessoas ali acidentadas, tá entendendo? Só em ver uma pessoa acidentada eu já caio de choro. Então, assim, eu iria ser infeliz naquele lugar. Então, assim, você, às vezes, o que Deus quer para a sua vida é algo tão simples que Ele quer transformar em algo tão lindo e maravilhoso, mas você precisa descobrir. E para isso, você precisa estar com Deus, né? Então, a segunda coisa é para onde você está indo e onde você quer chegar, né? Para onde eu estou indo? Talvez eu esteja indo para um caminho que não é onde eu quero chegar. Então, se não é onde eu quero chegar, eu preciso fazer alguma coisa para chegar naquele lugar que eu quero chegar, ou seja, naquele propósito, né? Daqui a 5 anos, o que, que eu vou fazer para que tudo isso esteja acontecendo na minha vida, gente? Agora, assim, aí o terceiro passo, esses 4 passos vieram de Charles Damasceno, e o terceiro é, todos os dias faça um pouquinho, que eu já falei, né, gente? Eu falo demais, então eu já me adiantei. Então, assim, todos os dias faça um pouquinho para você chegar lá. E você precisa, de fato, fazer isso se você quer, de fato, chegar no seu propósito. Então, assim, o que eu quero falar sobre isso, gente, porque minha live realmente não vai demorar muito. Eu decidi que eu não vou fazer umas lives muito grandes, né? Vou fazer umas lives assim com conteúdo, passei meu conteúdo e vocês já podem ter aí um insight do que você quer fazer da sua vida. Deixa eu só contar uma história só para vocês entenderem o processo, para vocês chegarem no seu propósito. Então, quando eu comecei a fazer história, né, o que aconteceu foi que eu queria ser professora de história. Parece que eu estava vivendo aquela fase, né, de criança não, de adolescente rebelde. Hoje eu quero isso e amanhã eu não quero. Eu queria muito ser professora, a gente ia fazer o estágio e eu fiquei super chateada. Eu queria fazer o estágio era presencial, não online. Então, o que eu queria ir para a sala, eu queria falar com os alunos. E quando foi para fazer o terceiro estágio, foi realmente na sala, gente. E eu peguei uma sala, que a sala tinha 36 alunos, sala cheia, cheia, cheia. E eu pensei assim, Deus, se eu conseguir controlar essas pessoas, então essas crianças, esses adolescentes, então eu posso realmente ser uma professora incrível. E por incrível que pareça, eu consegui dar minhas aulas, eu consegui chamar a atenção daquelas pessoas. Mas aí, não é isso que eu quero, Senhor, não é isso não quero ser professora. Voltei aquela ideia adiante, não quero ser professora. E aí Deus trouxe para mim essa terapia, que eu estou apaixonada mesmo por ela. Estou amando de verdade e quero realmente continuar como terapeuta e quero chegar lá no meu propósito, chegar lá daqui a 5 anos como uma terapeuta respeitada, uma terapeuta incrível, que as pessoas vão querer fazer fila para fazer terapia comigo. Esse é o meu propósito, que Deus foi colocando na minha vida de uma... Porque, gente, olha, primeiramente, né? Eu já tô terminando a live, tá certo, gente? Primeiro, eu amo escrever, então Deus abençoou e dessa forma agora eu quero continuar como escritora. Eu tenho o meu livro, né, que eu vou publicar com fé em Deus no ano que vem, que é A Felicidade Depende de Você, Pare de Esperar Acontecer, em que eu falo muito da terapia da TRG, que eu trago muito, assim,
para ajudar mesmo as pessoas no seu lado emocional, para que elas possam se tornar pessoas fortes, possam buscar o seu propósito, possam cuidar da sua vida emocional e física, entendeu? Então é um livro incrível e vai ficar em torno de 260 folhas. Então assim, desde do começo do ano até agora, para poder terminar o meu livro. E ainda o último capítulo, eu não terminei ainda, mas aí tá faltando bem pouquinho, você tá entendendo? Então assim, é um passo de cada vez. E por incrível que pareça, gente, assim, eu tô super feliz com tudo isso. Eu tô construindo, assim, algo que eu tô amando, tô vivendo realmente o meu propósito. Então, você também pode, você tá entendendo? Você pode, de fato, saber qual é o propósito de Deus na sua vida. E Deus vai abençoar a sua vida através desse propósito. Mas não é só a sua vida. Gente, eu tinha uma tristeza tão grande dentro do meu coração. Porque, assim, o oral, ele já tem uma tristeza, né? Ele é muito sentimental. E para acabar de completar uma vida de pancadas emocionais, dizendo você não vai chegar lá, você não é nada, isso não é para você, então, tudo isso vai gerando algo na sua vida, fazendo com que você realmente acredite que não tem nada de bom no seu futuro. Mas tem! Pode ter certeza que tem. Se teve para mim, tem para você também. Entregue sua vida nas mãos de Deus e Ele fará o impossível acontecer. Amém, Cassiel. É isso que Deus tem feito na minha vida e tenho certeza que Deus pode fazer na sua e vai fazer. É só você dar uma oportunidade para Ele, né? Então, assim, não desista do seu propósito. Eu não sei qual é o propósito de cada um, mas aqui eu deixei dicas do que você fazer, né? Então, assim, a Bíblia fala que primeiramente, se nós queremos viver dias felizes aqui, devemos primeiramente controlar esse pequeno órgão que a gente tem aqui na boca e que os dentes são a cerca para dizer assim, para, você não pode passar daí. E muitas das vezes a gente deixa passar. Então, assim, nos afastar do mal, fazer o que é bom, procurar a paz e se empenhar por alcançar e descobrir quem de fato é você, o que você quer para a sua vida e onde você quer chegar. E dessa forma, gente, você pode ter certeza que seu futuro vai ser totalmente diferente. Você vai viver com propósito, com esperança, porque não é quando você chega lá, é a caminhada que é mais importante. É na caminhada que Deus vai te transformando aos pouquinhos, para que você chegue lá e possa dizer assim, eu consegui. E a felicidade já foi construída nesse caminho até você chegar lá. Porque quantas vezes nós queremos tanto uma coisa e quando a gente consegue o que a gente faz, a gente deixa pra lá, a gente já não sente mais tanto amor nem prazer por aquilo, entendeu? Então, vamos construir a nossa vida com um propósito. Vamos descobrir o propósito de Deus na nossa vida. Para que você nasceu nessa geração. Deus tem um plano na sua vida e Ele quer cumprir esse plano. Ele quer fazer com que esse plano seja uma bênção para você, para todos ao seu redor. Pode ter certeza, tá bom? E por último, eu quero terminar com a palavra de Deus, já que a gente começou com ela, né? O verso 12 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Então, gente, os olhos do Senhor estão postos sobre todos aqueles que praticam a sua vontade, né? Todos aqueles que suplicam a Ele por misericórdia. Eu aprendi, gente, que muitas lutas na nossa vida nós não vencemos brigando, nós não vencemos fugindo, reclamando, se achando nada. Nós vencemos de joelho, clamando a Deus. Quando nós fazemos isso, Deus vem com as suas bênçãos, como Ele mesmo diz, vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida na sua vida. Estou tirando o texto fora do contexto, né? Mas é isso mesmo que Deus quer dizer, se você confiar nele, se você buscar fazer a vontade dele e se você não desistir jamais. Então procura, gente. E eu vou indicar novamente, viu? Se vocês, foi meu irmão que me deu esse livro. Se vocês quiserem comprar, aqui vai ajudar de fato vocês a encontrarem o propósito de vida. Se você olhar assim, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei como encontrar o meu propósito de vida, então esse livro aqui é perfeito. Descubra o seu destino e você vai
saber realmente em que direção você vai. Gente, nós vivemos num mundo, como eu já falei, a vida é tão curta para que a gente fique perdendo tempo com pequenas coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, vai lá, compra esse livro, lê. Eu não posso emprestar para ninguém, né? Não posso enviar pela aí. Mas as pessoas que moram perto de mim, depois eu empresto quando eu terminar, porque eu tô amando ele, tá certo? Então, que Deus possa abençoar cada um. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração. E quem já entrou no final da live e depois quiser assistir, eu vou deixar gravada lá no YouTube. E é isso, tá bom, gente? Então vamos orar para que Deus possa mostrar para cada um de nós qual é o nosso propósito de vida, para aqueles que ainda não sabem, se crer verá a glória de Deus. Amém! Isso mesmo, Oswaldo. Né? Então, assim, qual é o nosso propósito aqui nessa terra? Porque realmente o nosso propósito é Deus quer nos abençoar, mas as nossas bênçãos não vai ficar só para nós. Ele quer nos abençoar de uma forma que nós vamos abençoar os outros ao nosso redor. Eu tenho visto isso na vida de todos aqueles que Deus abençoou e principalmente na minha vida. Então, vamos orar, tá bom, gente? Querido Deus, amado Pai, neste momento diante do Senhor, quero te agradecer, Deus, por mais uma live, por essas pessoas, Senhor, que estão aqui, que o Senhor abençoe a vida delas a cada dia, que o Senhor mostre para que o Senhor criou elas, quais são o propósito delas nessa vida, porque eu tenho certeza, Deus, que o propósito delas, Senhor, é para que elas sejam felizes, mas também para que sejam abençoadas por Ti. Então, muito obrigada desde já, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, gente, muito obrigado. E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom?